Olá, bom dia meninos, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês a interpretação dos coeficientes da função quadrática. A gente já viu na outra aula que a função quadrática, ou também chamada de função polinomial do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó. Y que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sendo que esses números a, b e c, eles são números reais e o a, só o a não pode ser zero. Então, pessoal, o que a gente vai entender hoje? O que a gente vai conhecer hoje? Que cada coeficiente desse, que o número A, que o número B, que o número C, eles me dão informações, né? Como assim? Às vezes eu posso relacionar o gráfico com a função só de saber a questão dos coeficientes, tá? Fora outras coisas também. Quando a gente vai resolver exercícios, se a gente souber essa interpretação, vai nos ajudar bastante. Então, no caso, o coeficiente A. O coeficiente A, a gente até falou sobre ele na última aula. O coeficiente A, ele vai me falar sobre a questão da concavidade da parábola. Se a parábola vai ter abertura para cima ou se a parábola vai ter abertura para baixo, né? Então, no caso, toda vez que o A for um número positivo, ou seja, maior do que zero, a parábola tem a abertura para cima, a concavidade voltada para cima. Isso implica que a função vai ter um valor mínimo. O contrário, quando o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Isso implica que a função vai ter um valor máximo, tá? Então, o que o A me fala? Se a abertura vai ser para cima ou se a abertura vai ser para baixo. Então, no caso, o A, ele não me dá um valor, ele me dá um sinal. Eu olho o gráfico e eu sei dizer se o A é positivo ou se o A é negativo. O B é o mais enjoadinho da gente entender, mas também é muito fácil. O que o B vai me falar? A parábola, ao cruzar o eixo do Y, nesse caso aqui, ó, essa parábola ela passou descendo, não passou? Então, quer dizer o quê? Que se a parábola passou descendo, o B é negativo. Por quê? Se o B tivesse passado subindo, aqui não passou subindo a parábola, porque a parábola ela tem dois momentos. Ela tem um lado que vai decrescer, parar no vértice para depois crescer, quando o A for positivo, não é? E ele também pode ter o quê? Subiu, parou no vértice para descer. Então, o que o B vai me mostrar? Ele vai me mostrar a direção da parábola. Quando a parábola cruzar o eixo dos Y descendo, o B é negativo. Descendo da ideia de diminuir. Quando ele cruzar o eixo do Y subindo, aqui não passou subindo, o B vai ser positivo. Então, como no A, o B também vai me mostrar só um sinal. O B vai me mostrar só se ele vai ser um número positivo ou um número negativo, tá? E o C? O C é um lugar. O que é o C? O C é o lugar que a parábola cruzou o eixo do Y. Então, olha aqui, de novo, vamos fazer um exemplozinho aqui. Essa parábola, ela passou aqui, não foi? Então, aqui está o C, tá? Então, o A me mostra sinal, o B me mostra sinal e o C me mostra um lugar. Ele me mostra o número e o sinal. Por que número? Da origem para cima, o Y não é mais? Da origem para baixo, o Y é menos. Então, vamos entender aqui, vamos entender melhor. Sempre que o A for positivo, ou seja, maior do que zero, a parábola vai ter o quê? A concavidade voltada para cima. O B menor do que zero, no caso desse exemplo aqui, ele é negativo. Por quê? Porque passou o eixo, a parábola passou o eixo Y descendo aqui, ó, a parábola passou descendo. Então, o B é menos. E o C é maior do que zero. Por quê? Da origem para cima, o Y é positivo, então nesse lugar aqui o C é positivo, né? Agora vamos ver outra situação. Aqui, essa parábola tem abertura para baixo, não tem? Então o A é negativo. O B, a parábola ao cruzar, ao passar aqui, ó, o eixo do Y, passou subindo, a direção não foi subindo, então o B é mais.
Ó, o A é menos, porque a parábola tem abertura para baixo. O B é mais, porque passou subindo. E o C, nesse lugar aqui, o C é positivo ou o C é negativo? C é negativo, porque da origem para baixo, os valores de Y são negativos, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui bem rapidinho, para a gente entender melhor. Na função quadrática representada abaixo, relacione os sinais, ou seja, se é positivo ou negativo, dos coeficientes A, B e C. Então, no caso, o A está relacionado à concavidade da parábola. Se a concavidade está voltada para cima, o A é positivo. Se está voltada para baixo, o A é negativo. Então, nesse caso aqui, está para cima, não tá? Então, o A é maior do que 0. Então, ele é positivo. Agora, o B vai ser positivo ou negativo? Ó, a parábola veio, chegou no vértice e subiu. Então, quer dizer o quê? Que a direção da parábola, ao cruzar o Y, não foi subindo? Subir não é mais? Então, o B é maior do que 0. Ele também é positivo. E esse lugar aqui, qualquer número da origem para baixo, no eixo dos Y, ele é um número positivo ou negativo? Negativo. Então, quer dizer o quê? Que o C é menor do que 0. Então, ó, A positivo, B positivo e C negativo. É isso aí, pessoal. Se caso ficou alguma dúvida, pode me procurar que eu vou tentar esclarecer, viu? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.